Nós o adoramos e o bendizemos hoje e sempre. E toda a igreja diz: Amém. Aleluia. Eita, glória. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos tomar seu assento, glorificando o nome de Deus justo, perfeito e poderoso nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos deram louvar ao Senhor nessa noite, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Foi pouca gente. Quantos deram louvar o nome do Senhor nessa noite, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então vamos dar o que nós temos de fôlego a Cristo Jesus, irmãos, nessa noite. Louvado seja Deus. Eu queria cantar aquele louvor, irmãos, que fala sobre missão, não estou esquecendo o nome dele. Né? Se pelos vales eu peregrino vou andar. Não vai ler o nome dele? Isso. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus. Alguém lembra aí, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alguém está pesquisando esse comentário? É o Islã? O Islã. Se pelos vales, é o 141, será? Aonde guiar o Senhor, é esse mesmo não? 515. Aleluia, vamos lá. 515. Isso mesmo. Glória a Jesus. 515. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. Você crê no poder do Senhor? Jovem, vocês creem no poder do Senhor que nos aperfeiçoa? Irmãos, vocês creem no poder do Senhor nos dominando? Você crê ou não faz? Então vamos adorar o Senhor. 515, irmãos, da Harpa Cristã nessa noite. Aleluia. Se eu não chegar no tom, irmão, vocês cantam mais alto do que eu, para ficar bonito o negócio aí, em nome de Jesus. Amém? Você também, Carlinhos. Cadê você cantando, viu? Aleluia. Glória a Deus. Yeah.
Aleluia. Só pode ser muito alegre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente dele. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Glória a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Salmo 104. Aleluia. Amém? Em Jesus a procurar a ovelha que vagar, desgarrou, Senhor, o aprisco do Senhor. Meus montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca sua ovelha com amor, com amor. O pastor, esse chama sua ovelha.
também com a oportunidade de mais um louvor, aleluia, para que adoremos o nome de Deus Santo, Eterno e Perfeito nessa noite. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes com Jesus? Tem alguém triste aqui? Aleluia, Deus. Aleluia. Tem alguém triste comigo aqui? Não, né? Aleluia. Então, alegre com Jesus é bom. Aleluia. Aleluia. Fala a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor por lindo 108. Glória a Deus. 108. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos avançar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus por nós poder, avancemos já sem tremer, confiando no seu amor, vamos para vencer. Lutamos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Sem para Jesus olhar, pela fé sempre se mostrar. O inimigo é combater, o evangelho anunciar. Lutamos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general, glória do porvir. A Escritura nos diz assim: em Jesus é pra ti e mim, o caminho a luz será, Ele nos leva ao seu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos se colocar sobre os nossos pés nessa noite. Aleluia, em reverência, em graça, em louvor e virtude do Espírito Santo, irmãos, que nos capacitou a chegarmos aqui, irmãos, e rendermos glórias ao Senhor que é bendito. Amém, irmãos? Eu quero passar essa leitura, irmãos, a nossa líder geral de missão, que está aqui, o Aninho, o presbítero irmão José, a fazer menção da palavra oficial dessa noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Todos felizes com o Senhor nesta noite? Glória a Jesus. Com certeza o nosso Deus também está feliz e alegre por cada vida aqui presente. Louvado seja Deus. Um tempo chuvoso, onde cada um poderia ter uma desculpa cabível, mas todos resolveram trazer ao Senhor aquilo que preparou durante o dia inteiro. Amém? Lucas capítulo 5. Louvado seja Deus. Até esse momento você louvou, até esse momento você adorou, mas a partir desse momento Deus vai começar a falar em seu coração. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 17.
traz por título a cura de um paralítico. Todos acharam? Quem não achou, diga: preciso ler mais a Bíblia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Lucas capítulo 5, verso 17 diz assim: e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava vê-lo, entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pusessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Rendemos graças a Ti, meu Pai, por esta igreja, por estas pessoas que vieram Te adorar nesta noite. Pai querido, estes, Pai amado, que não mediram esforço, Pai, não se desculparam, mas vieram, Pai, entregar a Ti a verdadeira adoração nesta noite. Deus querido, fala ao coração de cada irmão, de cada irmã, Senhor, aquilo, Pai, que necessitamos ouvir, não que queremos, Pai, porque cremos, Pai, que a Tua presença já se faz em nosso meio nesta noite. Por isso, Pai, Te pedimos, continua abençoando o Teu povo, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aleluia. Queria pedir para os irmãos continuarem em pé, meus irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão lá com Jesus, meus irmãos? Hoje é um culto de missões, meus irmãos. E hoje também é comemorado, isso é muito bom que estranho, não, Páscoa, a ressurreição de Cristo. Então, se Jesus vive, a promessa vive, amém, meus irmãos? Então, queria pedir para os irmãos louvarem junto comigo, em nome de Jesus. É um louvor para um corinho bastante conhecido dos irmãos. Vamos adorar todo mundo com uma só voz nesta noite. Mover do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Vamos melhorar, meus irmãos. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes
que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Jesus morreu por você. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Glória a Deus, E possamos levantar nossa cabeça nessa noite, irmãos. Porque nós temos valores, irmãos. Cada um que está aqui foi comprado pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos podem sentar exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Queria pedir para o nosso irmão Antônio, se puder, a sua portaria lá, por favor, em nome de Jesus. Nosso irmão Samuel, venha para cá em nome de Jesus, que vai ser o abertura essa noite. Aleluia, Jesus. O Conjunto Maranata está com a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. glória a Deus. Nós cessamos de adorar o nome do Senhor. Qual o marquinho das mãos? Aleluia, Deus. Aleluia. Abençoa aí, Jesus. Aleluia. Não cesse de dar glória, meus irmãos. Ao vivo assim. Glória a Jesus. Adoramos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Eita glória, aleluia. Conjunto Maranata, toda a igreja da paz do Senhor. Deus te Viva a glória, se despiu da majestade, se assentou com pecadores, tem um brilho outrora. Que saberia que seus olhos viram o universo sendo feito, quem acreditaria
Glória a Deus. O leão ressuscitou, né, meu irmão? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje, irmãos, culto de missões, eu quero aqui deixar uma rápida palavra. Glória a Deus. Coração nessa noite, meus irmãos, que fica lá em Aleluia. 2 Reis, aleluia, que vai nos falar, meus irmãos, sobre uma história. Aqui todos conhecem a história de Naamã, só que eu não quero falar, meus irmãos, sobre o milagre que Naamã alcançou a cura, né? Mas sim, eu quero falar, irmão, de uma pequena missionária. A partir do versículo 2 vai começar a falar, irmão, sobre que ali eles saíram para combater e ele trouxe ali uma refém, uma menina ali da terra de Israel. E a palavra nos fala, irmão, que essa menina ficou refém, ficou ali cativa na casa de Naamã, a serviço da sua esposa. Aleluia. E ali aquela menina vendo aquela situação, a palavra nos fala que Naamã, irmão, ele é um homem muito importante daquela época. Aleluia. E só que por ele era leproso. Aleluia. E essa menina vendo essa situação, irmão, ali ela começou a falar. Tomara que ele se encontrasse com o profeta que há ali em Israel. Aleluia. E eu quero dizer, irmão, sobre o amor dessa menina. Mesmo, irmãos, ela sendo cativa ali, aleluia, ela teve o amor no coração de falar do amor de Deus, né? Aleluia. Porque, irmãos, o verdadeiro missionário, irmãos, é aquele que fala do amor de Deus. Muitas das vezes nós pensamos, irmãos, eu tenho que ter entendimento, eu tenho que ter muitos discípulos para me sair pelo mundo, pregando a palavra do Senhor, falando do amor de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Aleluia. Mas muitas das vezes, irmão, na nossa casa, no nosso vizinho, nós temos uma oportunidade de falar. E o que mais me chamou a atenção, irmão, eu falei, poxa, mas aquela menina estava sendo cativa, ela estava sendo escrava na casa de Naamã. Aleluia. E mesmo assim ela teve o amor. Porque, irmão, aquela menina, ela já era liberta, aleluia, ela adorava o Deus vivo. Então, irmão, Deus não deixou para que o ódio, né, ali o seu ressentimento tomasse conta do seu coração, aleluia, mas ela falou ali do amor de Deus, e ali Naamã encontrou ali aquela grande cura, irmãos, daquela lepra naquele momento. Amém? Então, eu quero deixar para nossos corações, irmãos, que nós, independente do que nós estamos passando no momento da prova, aleluia, nós temos que sempre falar deste amor. Aleluia, esse amor, irmão, que um dia nos salvou. Aleluia. Um dia nós estávamos leprosos, irmãos, ali cativos no mundo, mas alguém veio e falou do amor de Deus. Aleluia. E o Senhor nos encontrou. E agora estamos aqui adorando, exaltando o nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos, vamos ao Rei. Está com toda nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós vamos ao reino da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Passa a tua obra. Deus fiel. Maravilhoso, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, louvor e glória. Deus majestoso e santo. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei
Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E onde estava o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu. Eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? Então Maria lhe respondeu: aqui estava o corpo do mestre Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Eita glória! É verdade. Então Maria anda pra trás, creio eu que já disposta a ir embora. É quando o Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me o favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Imagine comigo Jesus chegando para Maria dizendo assim: Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Santo é teu nome, Jeová! vai lá e avisa os seus irmãos para eles começarem a sorrir. Diz a eles que não acabou, mas que a morte eu venci. Está vivo e está aqui. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e disse a eles assim: senta todo mundo aqui, porque eu vou contar tudo o que aconteceu. É que a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está?
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos hoje adorando o nome do Senhor. Jesus. Assim como foi falado, né? Agradecer os irmãos, né, meu irmão? Foi um dia chuvoso, né? E ele já provou os irmãos estar aqui junto conosco para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, né, meus irmãos? Aleluia. Nós entendemos o verdadeiro significado da Páscoa, né? E hoje estamos aqui para adorar o nome do Senhor, né, meus irmãos? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer assim, meus irmãos, lá no livro de Atos 8:1, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres e os encerrava na prisão. Mas o que estavam dispersos iam por toda Jerusalém anunciando lá. E descendo Filipe a Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção que Filipe dizia, porque ouviam os sinais que eles faziam. Uma passagem bastante conhecida, meus irmãos, palavra do Senhor, ao qual vai falar que de uma grande perseguição que se acendeu em Jerusalém logo após o Senhor Jesus ter subido aos céus. Logo após o Senhor ter cumprido o seu propósito aqui na terra, ele ensinou os discípulos por 40 dias, louvado seja Deus, e aí a obra missionária continuaria. Glória. Só que a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que Saulo, mais na frente vai ser Paulo, ainda não era convertido, meus irmãos. A perseguição começou, só que um pouco mais atrás, a palavra do Senhor vai dizer que os apóstolos levantaram 7 diáconos para a melhoria da obra do Senhor. E desses diáconos foram levantados Filipe, mais conhecido Estevão. Os irmãos sabem que Estevão foi o primeiro mártir em prol da causa de Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que a perseguição foi tão grande que o povo se espalhou, apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém. E a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que Filipe foi em Samaria e ali anunciava a palavra do Senhor Jesus. Nós vemos um pouco mais atrás que Jesus, ele foi até Samaria. E eles não receberam Jesus naquele momento, porque tinha aquela rivalidade entre gentios e samaritanos, judeus e samaritanos. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Só que me chama a atenção, meus irmãos, sobre a obra missionária que muitas vezes, meus irmãos, eu me envolvo, todos nós se envolvemos, nós muitas vezes damos desculpas. Como assim, irmão Cristiano, desculpas? Nós achamos que não somos capazes. Louvado seja Deus, aleluia. O que me chama a atenção é que os apóstolos estavam em Jerusalém, e ali Deus usa um diácono. Louvado seja Deus, não que entre acepções de pessoas entendam isso, mas a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que o Senhor separou 7 diáconos cheios do quê, meus irmãos? Quem habita dentro de você, meus irmãos? Aleluia, Jesus. Quem habita dentro de nós, em mim e aqui, meus irmãos? É o mesmo Espírito. Deus de E a glória. palavra do Senhor vai dizer que Filipe, em meio à perseguição, Filipe foi até Samaria e começou a anunciar a palavra do Senhor, e aconteceu prodígios e maravilhas. Aleluia. E eu quero dizer que o Espírito Santo que está dentro de você, que queima dentro do seu coração, ele é missionário. Louvado seja Deus, não precisa o presbítero, ou o pastor, ou o co-pastor, ou o tripastor, não sei, está com você para que você faça a missão, porque o Espírito dentro de você é missionário. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Irmão Cristiano, eu não sei pregar, mas você sabe abraçar. Irmão Cristiano, eu não sei falar, mas você sabe contar o seu testemunho. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia.
Eu vi pessoas que foram ganhadas para Cristo com um abraço. Louvado seja Deus. E quem abraçou, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. A igreja dos últimos séculos, meus irmãos, ela tem passado por perseguições. Ela tem passado por dispersões. Louvado seja Deus. E o que nós estamos fazendo, meus irmãos, porque maior tribulação Jesus passou, os irmãos aqui também passaram. Só que tem um segredo, meus irmãos, que é necessário nós fazermos. Em meio a esse sono espiritual, nós temos que fazer o que, meus irmãos? Anunciar a palavra de Deus. Em meio à dispersão, pregar o Evangelho de Cristo, abraçar o próximo. Louvado seja Deus, aleluia. Jesus nos ensinou, meus irmãos, sobre o amor. Louvado seja Deus. Como estão nossos corações, meus irmãos, diante do amor que Cristo derramou por cada um de nós essa noite? Hoje é um culto de missões, meus irmãos. E o Senhor tem me tocado desde o começo do culto. Aleluia. Para que nós sabemos o verdadeiro significado de missão. Jesus, ele foi obediente à sua morte de cruz. Ele ressuscitou, ele vive, a promessa vive. Mas não foi fácil. Nós recebemos essa graça, mas que não foi de graça. Louvado seja Deus. E Jesus não desistiu, meus irmãos. Não desistimos, meus irmãos, da mensagem da cruz. Não desistimos de Jesus. Levantamos a nossa cabeça, meus irmãos. Vamos anunciar. Por muitas vezes, meus irmãos, eu não me senti capaz. De fato, não somos. É pelo Espírito Santo de Deus, é pela misericórdia do Senhor Jesus. Mas está aqui, meus irmãos. Vou levantar aqui, meus irmãos. Algo que nos motiva aqui, meus irmãos. Lemos a palavra do Senhor. Que nós vamos ver um pescador sem expectativa nenhuma, ganhador de almas. Nós vamos ver um perseguidor negado pela sociedade, um dos maiores pregadores do Evangelho. Aleluia. Nós vamos ver um teimoso chamado Tomé, que negou Jesus, pregando na Ásia Menor. Nós vamos ver ladrão na cruz do Calvário sendo salvo. É isso que vai nos impulsionar a continuar, meus irmãos. Nós vamos ver um Jesus que desceu, que amou, abraçou. As mesmas pessoas que disseram cenas ao rei, Jesus está aqui, montado no jumentinho, ou as pessoas que disseram crucifica ele e solta Barrabás. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nunca nos deixará enganados, meus irmãos. Todos passaram por perseguições, mas todos venceram e triunfaram, meus irmãos. A nossa esperança tem que ser o céu, meus irmãos. Porque se nós olharmos para essa terra, nós vamos perecer, meus irmãos. Se nós olharmos para a direita ou para a esquerda, nós vamos perecer, meus irmãos. Mas se nós olharmos para Jesus, meus irmãos, nós vamos vencer, amém? Para a honra e glória e louvor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Venha para cá, cooperador de Moares. Uma saudação aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade, né? Quero aqui trazer um rápido versículo que se encontra aí no livro de Hebreus, no seu capítulo 12. Ou está lendo para que nós possamos ganhar tempo, amém? A palavra do Senhor nos diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixem todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Meus irmãos, uma palavra muito conhecida dos irmãos, né? E aqui vai nos exortar, né? Porque
a palavra do Senhor ela é clara. E ela nos diz o quê? Que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Ou seja, são pessoas que estão ao nosso redor, nos olhando, nos vigiando, né? E o que eu deixo para a igreja nesta noite, uma pergunta é o quê? Como é que nós somos vistos diante dos nossos familiares, diante dos nossos vizinhos, diante dos nossos amigos, diante de pessoas lá fora? Como que nós somos vistos? Porque, meus irmãos, colocarmos as nossas melhores vestes, falarmos bonito, pregar bonito, cantar bonito, isso é muito fácil. Mas e diante de pessoas lá fora, como é que eu e você somos vistos? Porque se hoje é culto de missões, e se eu estou aqui hoje, é porque a missão chegou até mim. Alguém chegou e pregou a palavra para mim, né? E se hoje nós sairmos daqui deste tempo e irmos levar a palavra para alguém que precisa lá fora, como é que nós somos vistos? Será que nós somos um qualquer diante da multidão? Ou será que se nós chegarmos no nosso vizinho, no nosso amigo, no nosso qualquer um que seja lá fora, será que pessoas lá fora vão se espelhar em nós? Ou será que na hora que a gente formos convidar ou fazer algo da palavra diante da obra do Senhor, será que nós seremos apedrejados? Como seremos lá fora, né? E assim eu deixo essa reflexão para que nós possamos meditar, amém? Assim eu agradeço minha oportunidade. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas irmão, vamos estar apresentando o culto nessa noite, porque a única pessoa aqui que não se converteu ainda foi o relógio. Pensa no homem que nos espera, né, meus irmãos? Aleluia. Meus irmãos, estão aqui conosco nessa noite, cooperando conosco, nosso irmão Patrick. Glória a Deus. Glória a Deus. Larissa, esposa e 2 filhos. Qual que é o nome do pequeno ali? Arthur. Aurora Passalia? Glória a Deus. Leonardo. Leonardo está lá fora, né? Isabelle. E o pequeno? Gael. Louvado seja Deus. Está aqui conosco nossa irmã Priscila. Louvado seja Deus. Nossa irmã Maria Eduarda. Glória. Carlinhos também está aí conosco nessa noite, né? Em nome de Jesus. O Johnny já é da casa também. Aleluia, Jesus. É, eu vou dar mais, né, meu irmão? Tem mais alguém que eu não estou vendo? Seja pra cá. Nosso irmão está aqui. Faz tempo que não vem aqui, né? A filha da Gil, esqueci o nome dela agora. Tainá também está aqui. E como a igreja, meus irmãos, teu irmão está chegando aí também. Qual é o nome do irmão? William. O William também está chegando aqui, meus irmãos. Glória a Deus. E como essa igreja, meus irmãos, Assembleia de Deus, Ministérios Vidas para Cristo, costuma saudar nossos visitantes, meus irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Que seja essa união.
Sua presença aqui nos trouxe alegria, e de prazer a minha alma se alegrou. Agora toda essa igreja vai cantar para você. Foi bom conhecer você. Sua presença aqui nos trouxe alegria, e de prazer a minha alma se alegrou. Agora só as irmãs vão cantar para você. Foi bom conhecer você. Mais uma vez, Foi bom conhecer você. pra terminar, Foi bom conhecer você. toda a igreja junta vai dizer como? E Jesus ama você. Sinta-se bem, você está na casa do Pai, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, aproveitando que vocês estão de pé, abra vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Então, sejam bem-vindos em nome de Jesus, vocês estão na casa do Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Já estou sem voz, meus irmãos. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios 9, 6. Vamos entrar no momento de oferta de dízimo, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Assim vai dizer a palavra do Senhor. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. No que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém, meus irmãos? Palavra concernente a dízimos e ofertas. Se os irmãos sentirem de abençoar a obra, será muito bem-vindo em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Pai, te adorar, te exaltar e te bendizer, ó Pai, por uma noite, por essa noite, podemos estar na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido a este culto maravilhoso, ó Pai. Pai, neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, vamos entrar em momento de ofertas e dízimos da tua casa, Pai. Pai, nós viemos lhe pedir que o Senhor venha abençoar, ó Deus, aquele que vai ofertar a sua casa, Deus. Que o Senhor venha abençoar aquele que vai dizimar a tua casa, Deus. Mas, Pai, eu lhe pedir também, se porventura, Deus, algum dos meus irmãos, ó Pai, abençoa esta porta, Pai. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Louvado seja Deus. Para ofertar a sua casa, Pai, não tem nada nesta noite, ó Deus. Nós lhe pedimos, ó Pai, que o teu filho não se constrange, ó Pai, porque teu filho tem entregado a sua adoração nesta noite, ó Pai. Pai, se porventura alguém nesta noite, ó Senhor Jesus Cristo, adentrou a esta porta, Pai, necessitamos de uma porta de emprego, ó Deus. Nós queremos lhe pedir, ó Pai, na autoridade que é no nome do teu filho, amado Jesus Cristo, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, profetizar em nome de Jesus, ó Pai. Profetizamos, ó Pai, uma porta de emprego para o teu filho, ó Pai. Profetizamos uma porta de emprego para a tua filha, Deus. Na autoridade que é no nome do teu filho, amado Jesus Cristo, ó Pai. E que o teu filho, ó Pai, no decorrer dessa semana, Deus, venha, papai, que ele testemunhar, ó Pai, quão grandes maravilhas o Senhor tem feito para com o teu filho, ó Pai. Continua conosco, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos apresentar em nome de Jesus. Nosso pastor vai estar orando em nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a vida que a gente falou hoje não foi sensacional, pois Quem tiver dito na cabeça, eu estou orando por você. seu mal vai estar tudo no vai. Não vai ser assim mesmo. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, irmãos. É um louvor muito conhecido. Muitas vezes que toda igreja conhece. Tem fôlego para estarmos adorando o Senhor nessa noite. Nós vamos aqui cantarmos quão grande é o nosso Deus. Você tem a liberdade, irmãos, de entrar nesse momento de adoração e de louvor, entregando o Senhor o que você tem de melhor nessa noite, amém? Cantarei com todos vão
não, meus irmãos, mas eu creio que o Senhor quer falar poderosamente nos nossos corações. Quantos aqui nessa noite estão com o coração aberto para falar de Deus? Olha para cá, nosso irmão Samuel, o operador Samuel. Maravilha. Levanta a mão para cá, meus irmãos, vamos apresentar a vida dele em oração. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, já exaltamos o teu santo nome, ó Deus. Já oramos, Pai, diante da tua parte, ó Deus. Mas nós cremos, ó Deus, que o melhor do Senhor está por vir, ó Pai. Pai, nós lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, a usar poderosamente, ó Deus, a vida do teu filho, ó Pai. Pai, eu tenho certeza que o Senhor tem revelado, ó Deus, a mensagem no coração do teu filho, ó Pai. Pai, em nome do teu filho, amado Jesus Cristo, ó Deus, usa poderosamente o teu filho, ó Pai. Dê autoridade, ó Deus, nessa noite, ó Deus, do alto do céu, para com o teu filho, ó Pai. Porque, Pai, estamos aqui, ó Pai, com a sua igreja, ó Deus, com o coração aberto para a tua palavra, Pai. Nos exorta, nos edifica e nos console, ó Deus. Mas fala conosco, ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a gente tenha aí. Glória a Deus. Salve a Madre Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Rei da glória. Aleluia. Eu quero desejar uma feliz Páscoa a cada um que está aqui. E sabemos, né, o verdadeiro significado da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E Cristo vive. Quem crê? Dá uma glória a Deus aí. Dá um grito de glória. Quem crê que Cristo vive? Cristo vive dentro de cada um. Foi louvado, foi cantado, foi pregado que Cristo vive dentro de cada um que está aqui. E se Cristo vive dentro de você, se mova, ande como Cristo. Aleluia. Quero deixar, meus irmãos, a palavra do Senhor que está lá no segundo livro da Bíblia, Rei da Glória, Êxodo. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade, agradecer ao pastor da igreja, agradecer ao grupo de obreiros, os presbíteros, diáconos, todos os cooperadores dessa casa e todos os membros que estão aqui presentes. Eu quero agradecer pela vida de cada um que veio aqui, enfrentou esse mau tempo, tempo chuvoso, mas é bom, né? Que a chuva é bom, tudo que vem do céu é bom. Então, somos gratos a tudo que Deus nos dá. E Êxodo 2, aleluia, Jesus é bom. O tempo todo Jesus é bom. Aleluia. Aleluia, teu santo Deus. Aleluia. Êxodo 2, vou estar lendo o versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor dos Exércitos. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Pode se sentar, igreja do Senhor. Aleluia. Jesus é bom e maravilhoso. Êxodo 2, aleluia, o livro de Êxodo. Para os irmãos que leem a palavra do Senhor, os irmãos que têm um entendimento, quero dizer que eu também não tinha esse entendimento, mas o Senhor me levou a ter. E Êxodo diz sobre a história de Moisés. Só que antes de vir Moisés, da qual achou o menino, que diz aqui no seu versículo 6, havia um povo que estava sofrendo muito na mão dos egípcios. Sabemos que os egípcios, o povo foi levado da época de Abraão, de Jacó, e foi levado lá por José. E José foi levado como cativo, né? Foi levado como escravo ao Egito, se tornando, depois de muitas provações, se tornando um dos principais governadores do Egito. E José, a sua descendência, viveu bem lá no Egito. Só que foi passando a descendência, e aí o rei do Egito se esqueceu da família de José. E todos ali viveram como escravos. E foi pesado o castigo dos escravos. E o rei, vendo que os escravos estavam em muito número, em um grande número, o rei olhou e conversou com o seu povo e disse: ei,
veja que os israelitas, os hebreus estão crescendo. É necessário tomar uma providência porque aquele povo está ficando grande. E assim, o rei do Egito teve a ideia de matar todo o primogênito que fosse homem. Todo primogênito que fosse homem, o rei do Egito decidiu matar. E ele disse para as parteiras da época: ó, ao adentrar nas casas das mães que estão grávidas, se o primogênito, se a criança que nascer for homem, mate. E assim as parteiras foram. Só que as parteiras eram tementes ao Senhor, e elas não o fizeram. E vendo o rei do Egito que o número continuava aumentando, perguntou às parteiras: e aí? Não fizeste o que pediste? E aí as parteiras falaram: não, as hebreias são muito sábias, chegam lá, elas já têm um filho, nem dá tempo da gente chegar, ela já nasceu o menino. E aí o rei do Egito teve a seguinte ideia: chegou nos soldados e falou: ó, se vê choro de bebê dentro das casas dos hebreus, entra lá dentro, mas com mão forte, sem piedade. Se for homem, pega e joga no rio. Essa foi a ordem do rei do Egito. E aí o povo, tendo isso, sofrendo esse mal, o povo começou a clamar a Deus. O povo clamou grandiosamente a Deus. Clamou a Deus por uma salvação, porque o povo estava morrendo. O povo estava perecendo ali porque estava morrendo a semente. O Egito não quer saber de quem é filho. O Egito não quer saber de onde você veio, de quem você é filho, a quem você serve. O Egito ele quer matar. O Egito ele veio para matar, para destruir. Ele veio para roubar, matar, destruir. Ele quer aniquilar. Ele quer eliminar o povo de Deus da terra. E assim, Deus vendo que o povo estava clamando, adorando em espírito e em verdade, Deus enviou um anjo. Aleluia. E escolheu ele um menino. E a sua mãe teve a ideia de colocar um menino na arca, e ela veio do monte e colocou no rio. E ali ela colocando no rio o menino, a sua irmã acompanhou o cesto que ia no rio, e o cesto foi até a filha de Faraó, que estava se banhando no rio naquele exato momento. E aí, meus irmãos, a filha se aproximando, viu que a filha de Faraó pegou e viu que o menino era formoso, e ela teve compaixão da criança. Ela teve compaixão, ela viu que era um menino, que era filho dos hebreus, e ela teve compaixão. Olha para você, do Egito, mas teve compaixão de uma criança, diferente do pai, que queria matar todos. Mas ela teve compaixão de um, porque Deus moveu o coração daquela filha de Faraó. E ela teve compaixão do menino. E assim a irmã se apressou, porque ela perguntou: por que eu vou fazer isso? E a menina se apressou e falou: eu vou chamar uma das hebreias, da qual dá de mamar ao menino. E ela chamou nada mais, nada menos que a tua mãe. E ela falou: pode chamar uma lá que eu vou dar salário. E olha para você ver o trabalhar de Deus. Como é perfeito o trabalhar de Deus. A mãe cuidou do próprio filho, ainda recebendo um salário, sabendo ela que era por pouco tempo, mas cuidou do filho. E ali ela deu todo o amor àquele filho. Ele cresceu no meio dos irmãos deles ali. E ali nasceu a semente que é necessário nascer quando criança, o amor de pai e de mãe. Moisés, ele teve isso. Só que depois de um tempo, não vou dizer exato, não sei se 7 anos, 5 anos, mas ele foi devolvido como doação. E ali, a filha de Faraó pegou Moisés para criar. E ali passou os anos. E Moisés cresceu. Foi menino, foi moço, cresceu no meio dos egípcios. E ele aprendeu a língua dos egípcios. Aprendeu os costumes dos egípcios. Aprendeu como viver como egípcio.
no Egito. Ele era ali o nascente do Egito, ele era um príncipe. Ele era para ser o futuro do Egito. E aí, um dia, Moisés passeando pelo Egito, viu um soldado agredindo seu irmão de sangue. E Moisés se irou naquele momento. Moisés se irou a ponto que não teve pena nem piedade do egípcio. Chegou, pegou aquele egípcio e o matou. Mas no momento que matou foi a ira. E logo depois veio o temor. O temor sobre o que ia acontecer com ele. E ele pegou, cavou e enterrou o pecado dele ali. Ali ele enterrou o pecado dele. Ó, ninguém vai saber. Está feito. E voltou para o seu aposento. Só que no outro dia, ele viu dois irmãos hebreus que estavam brigando. E ele quis apartar aquela briga. Moisés. E aí um dos que estava brigando por outro falou: quem és tu? Quem és tu para ser Senhor no meio de nós? Ontem mesmo tu enterraste um dos seus? Quem és tu, justo, para apartar uma briga se ontem mesmo você matou um? Ele tinha uma trave no olho dele. Como ele queria separar uma briga se ele cometeu um assassinato? E ali caiu a mentira de Moisés, foi descoberto o erro de Moisés, foi descoberto o pecado de Moisés. E nós? Quem de nós temos pecado escondido para ser descoberto? Às vezes queremos, meus irmãos, esconder nossos pecados embaixo da terra, pensando que ninguém está vendo, mas foi dito na palavra que tem uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Tudo está sendo visto, tudo está sendo anotado. É necessário nós termos sabedoria e entendimento para saber que não podemos pecar contra Deus. Mas Moisés, com o temor dele, correu para o Egito, para o deserto, terra de Midian, correu e se escondeu do faraó, porque teve temor de morte. Temor de morte levou ele para o deserto. E lá já foi a primeira missão de Moisés. Moisés chegou num poço da qual as filhas de Reuel estavam dando água aos rebanhos, e ali veio pastores inimigos, porque naquela época a lei era do mais forte. Era a lei do mais forte. Então aqueles homens queriam pegar aquelas mulheres, e aí Moisés chegou e apartou eles, botaram para correr e ajudou elas a dar banho às ovelhas, a dar água, e abasteceu ali aquelas ovelhas e mandou elas embora. E Moisés seguiu o caminho dele. Chegando elas em casa, contou a história ao pai. O pai falou: nossa, vocês foram lá e voltaram tão rápido, tão cedo? Não, teve um moço que nos ajudou. Moisés: não, traga o moço já para cá. Traga o moço para cá, que dê pão para ele, dê água, dê alimento. E trouxe Moisés. E ali, Moisés se casou com uma das filhas do profeta e ficou lá. E ele um dia, andando no deserto, viu uma sarça que consumia. A sarça pegava fogo, mas não consumia, perdão. A sarça pegava, ela queimava, mas não consumia. E Moisés, olhando para aquilo, ele disse: como pode isso? E ele se aproximou para ver o que estava acontecendo. Ali ele escutou a voz de Deus pela primeira vez, e o Senhor falou: ei, tira a sandália do teu pé, porque está em lugar santo. Tira a sandália do teu pé, porque está em lugar santo. Muitas vezes, meus irmãos, nós entramos em lugares de qualquer jeito, mas quando tem a presença de Deus, nós não podemos estar de qualquer jeito. Você vê que Moisés, ele chegou ali vindo como uma pessoa que estava perdida no deserto. E quando ele se deparou com Deus, Deus já colocou ele na posição. Então ali ele teve que já ter uma mudança de atitude, a humildade. Ele teve que abaixar
tirar a sandália dos seus pés e ir baixinho, porque era Deus que falava com ele. É Deus que fala contigo, é Deus que fala conosco. Então, meus irmãos, devemos estar atentos ao que Deus nos diz, ao que Deus quer de nós. E Deus ali, ele falou grandemente com Moisés e mostrou o poder dele a Moisés. Falou para Moisés: pega esse cajado, jogue no chão, transformou em cobra, só mostrando um pouquinho do poder dele para Moisés, para que Moisés cresça que quem falara com ele era Deus. E aí, meus irmãos, Moisés colocou a mão sobre o cajado e Deus falou: tire a mão. E a mão dele estava leprosa, em carne viva. E Deus falou: coloque de novo no cajado. Ele colocou. Tira do cajado. Quando tirou, a mão estava limpa, curada, como a mão de um bebê. E ali ele viu o poder de Deus que era com ele. E ele ficou 40 anos no deserto. 40 anos Deus alimentando o seu filho diariamente na palavra. 40 anos pegando intimidade com Deus. Intimidade no deserto com Deus. E ali, depois de 40 anos que passaram, Moisés foi ao Egito, porque Deus deu a missão para Moisés ir para o Egito. Só que ele não voltava para o Egito para curtir, porque Deus falou no coração de Moisés que morreu um dos reis do Egito, o faraó, da qual conhecia o seu passado, que estava procurando ele para matar. E aí Deus falou: está na hora de você voltar. Volta para o Egito, porque tem eu uma missão para você. E assim como Moisés teve a missão de ir para o Egito, e todos nós conhecemos a missão de Moisés no Egito, você também tem uma missão. Você está na casa de Deus, e aqui casa de Deus simboliza também o deserto. Você está no deserto, meu irmão, só que você está no deserto com Deus. E o deserto com Deus é para você se aproximar dele, para você ganhar poder de Deus, dons espiritual, para que um dia você volte no Egito para resgatar, não para se perder no meio disso. Por isso é necessário, meus irmãos, nós se aproximar de Deus e nos aperfeiçoar em Deus, para que nenhuma voz de serpente, para que ninguém venha com vozes maliciosas ou com vozes mentirosas e nos tire do foco que Deus nos colocou. Porque tem muitas vozes no mundo lá fora que querem tirar da presença de Deus. Verdadeiramente tem muita gente, muitas pessoas que estão no Egito, que vivem a vida do Egito e querem nos tirar da presença. Mas Deus hoje, Ele fala para cada um que está aqui: fique comigo, fique na minha presença, se fortaleça do meu poder, porque ninguém vai tirar sua salvação, ninguém vai tirar o que eu tenho contigo. Deus tem plano com cada um aqui, e é verdadeiro o plano de Deus. Basta você crer e continuar no deserto com Deus, porque o deserto que você está passando não é para a morte. Não é para a morte o deserto que nós estamos passando, porque quem está no deserto é Deus. Quem está contigo nesse deserto da qual você passa é Deus. E Moisés foi lá para o faraó e falou: eu vim resgatar esse povo junto com Arão, porque Moisés se dizia de pouca fala, que não conversava muito bem. Moisés temia, e Arão ajudou ele nessa missão. Deus sempre vai colocar alguém ao seu lado para ajudar. Basta muitas vezes você olhar para o lado, porque muitas vezes tem alguém que está do nosso lado, nos ajudando, dando a mão, só que a gente não olha para o lado e achamos que estamos sozinhos. Às vezes tem uma pessoa sempre te levantando e você não dá o valor necessário àquela pessoa que te ajuda. Irmão, vamos dar as mãos. Se Deus colocou para andar em dois, porque a obra, Jesus falou que é em dois. Os 70 discípulos Jesus mandou de 2 em 2. Vamos dar as mãos e seguir de 2 em 2 para salvar almas que estão lá fora. E juntos vamos caminhar no caminho que leva à salvação, que é Jesus Cristo. E estando ali, Moisés, junto com seu irmão, falou do a primeira praga que tomaram o Egito, o sangue, que o rio se transformara em sangue. E o rei do Egito, ele não deu muito valor àquilo, e o rio se transformou em sangue. E ali o povo padeceu um pouco, só que o coração dele era endurecido e ele não queria deixar o povo sair do exército. E veio mais pragas,
e o coração dele sempre endurecido, porque ele não queria deixar o povo sair do Egito. Não era para deixar o povo sair do Egito, porque aquele povo servia a ele. Aquele povo era humilhado por ele e servia bem a ele. Então ele não queria largar aquele povo, porque o faraó era uma pessoa ruim e ele queria que todo aquele povo servisse a ele de joelhos. E é assim o mundo lá fora. O inimigo de nossas almas quer que a gente vive correndo atrás de dinheiro, trabalhando, sem tempo para nada, correndo atrás somente do que faz bem ao nosso corpo, correndo atrás somente do que faz bem, um conforto para nós. Irmão, não é errado você buscar um conforto, mas é errado você não colocar primeiro as coisas de Deus. Primeiro as coisas de Deus, porque Deus ele vai te ajudar. Porque sabemos que depois o povo que foi resgatado por Moisés na última praga, porque tinha o coração muito duro o faraó, e foi necessário uma praga da qual tirasse o primogênito de todos os filhos dos egípcios. E Deus falou: vocês, usou Moisés para dizer, vocês hebreus, peguem um cordeiro novilho, um cordeiro novo de 1 ano, que não tem nenhum defeito, sacrifique o cordeiro e com sangue coloque na sua casa, passe na porta da sua casa, que o anjo da morte não vai entrar. E todo o hebreu fez isso, crendo em Deus, crendo na promessa de Deus, que o anjo da morte não entrara lá. E todos fizeram. E no outro dia, quando o anjo da morte passou, levou somente os filhos dos egípcios. E foi necessário tamanha praga para o egípcio mover o coração dele. Olha que coração dele. Só ele vendo o filho morto, ele liberou o povo. Vendo o filho morto. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos na caminhada com Cristo, e às vezes é necessário morrer alguém para que nós venhamos para a presença de Deus. Que não seja necessário morrer alguém para que nós venhamos para a presença de Deus. Que não seja necessário, meus irmãos, padecer até a morte para vir para a presença de Deus. Porque Deus chama, mas com braço forte. Deus chama com a graça que Jesus nos deixou. O cordeiro, a Páscoa foi dada. O cordeiro vivo. E o cordeiro veio hoje como Jesus Cristo, o nosso Salvador. O cordeiro que antes veio como um animal, um novilho, veio como Jesus. E nós já sabemos disso. Então, meus irmãos, nós vamos ser cobrados por isso. Naquela época, o cordeiro foi um animal, e todos creram, e todos foram salvos. E aquele povo foi levado para o deserto. E na caminhada, Deus cuidou daquele povo. Deus cuidou tanto daquele povo que de dia era nuvem para tapar o sol e dar sombra ao povo que caminhava. À noite, coluna de fogo para aquecer o povo e para o povo continuar andando também. Irmãos, o Egito, o faraó, sabendo que o povo já estava longe, já estava em deserto, endureceu o coração, porque no momento que fizeram ali o velório dos vossos filhos, a ira veio dele de novo, novamente. Ele falou: não, vamos lá, mas mata, vamos lá, mas vai matar. Juntou muitos carros de guerra e foram atrás do Egito. Só que Deus, ele estava cuidando de tudo. E quando Deus cuida, irmãos, é Deus. Não precisa ter medo. Quando Deus cuida, o mar se abre para você passar. É necessário crer. É somente necessário você crer que o mar vai abrir para você passar. Porque quando aquele povo vinha veloz e feroz contra o povo de Israel, Moisés, amando de Deus, levantou o seu bastão. E ali ele ficou um dia inteiro.
Não foi levantou e abriu, não. Teve um sacrifício de Moisés. Teve um sacrifício de um para que o mar se abrisse. E muitos estavam vendo ali e os pensamentos vinham. Ah, os egípcios vão nos pegar, sim, é o tempo que ele está aí. É necessário crer, meus irmãos. É necessário crer. Se você crê em Deus, você tem que estar ali. Vai dar certo. Vai dar certo. Você tem que estar no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Não tem que quando um está fazendo uma coisa, o outro ficar criticando. Ah, isso aí não. Não, meus irmãos, vamos, ajoelhou? Vamos ajoelhar junto. Vamos orar junto. Vamos pedir junto. Vamos clamar junto. É uma alma. Junta os irmãos, vai buscar aquela alma. E aí, se abriu o mar. E todo o povo passou. Todo o povo passou. E depois que todo o povo passou, eles viram a cavalaria entrando no mesmo caminho que eles entraram. E o povo ficou atemorizado. Só que a ordem estava sendo dada a Moisés. E Deus estava com Moisés. Deus era com Moisés. E Moisés estava lá, falando com Deus em secreto. Em secreto. E o povo não sabia, ixi, vamos chegar. Aí Deus falou, quando entrar o último soldado lá, você baixa o cajado aqui. E quando entrou o último soldado da cavalaria, Moisés baixou o cavalo. E aí o mar consumiu todos. O mar consumiu todos, e ali todos os guerreiros do Egito foram mortos. E o povo de Deus seguiu livre. O povo seguiu livre. Deus levou o povo livre de toda a maldade do Egito. Deus levou o povo livre. Quem aqui está livre, meu irmão? Quem aqui é livre? O Cordeiro nos libertou. Somos libertos. Somos libertos pelo pecado, meus irmãos. Aquela maldade estava atrás dos israelitas. Só que pela mão de Deus foi liberto. E nós, pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos libertos pelo pecado. Aleluia, Jesus. Fomos libertos, porque nós conhecemos o pecado. Sabemos o que é certo, o que é errado. Ninguém é menino aqui. Tem algumas crianças, mas também podem ser ensinadas a como andar no caminho de Deus, no caminho da justiça, no caminho da verdade, no caminho do amor. Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E ali, da mesma forma que o mar se abriu, o povo passou, o povo foi liberto, o mar também se abriu para cada um de nós que está aqui. Porque a graça de Deus alcançou cada um que está aqui. A graça de Deus te alcançou, meu irmão. Valorize essa graça, porque o Egito está querendo tomar ela de você. O Egito está querendo tomar, porque aquele povo ele foi liberto do Egito e ele entrou para o deserto. E aí, o que veio? O tempo. O tempo que eles ficaram no deserto com Deus. Só que Moisés era o que tinha intimidade com Deus. E Deus trouxe aquele povo para o deserto para ter intimidade com Ele. Só que muitas vezes, com o tempo na caminhada, que nós estamos com Deus no deserto, a gente sente falta das coisas que estão no Egito. E aí as nossas concupiscências, o nosso pecado, faz a gente pecar contra Deus. Porque Moisés subiu num monte, ficou 40 dias lá orando com Deus, porque ele tinha intimidade de ficar 40 dias com Deus, sem comer, sem beber, porque Deus supria tudo para ele lá em cima. E o povo aqui embaixo fez bezerro de ouro. Quantas vezes nós nos afastamos um pouquinho da casa de Deus e já estamos curtindo as coisas do Egito? E aí devagarzinho vamos morrendo espiritualmente, morrendo para o mundo e voltando para o Egito, morrendo para Deus. E Deus, meus irmãos, Ele vê cada um, Ele olha cada um lá de cima, e Ele contempla quando você nega o pecado. Deus se agrada quando você nega o pecado. Então essa noite, que nós podemos nos atentar e ter em nossa mente que o deserto é para estar com Deus. O deserto é para fortalecer. O deserto é para você crescer. Não é para haver morte no deserto. Não. O deserto é para subir ao céu. Deserto com Deus não é para morte. Deserto com Deus é para a vida eterna. Vida com abundância. Deus, Ele trouxe você aqui essa noite
para te dizer que Ele te ama. Glória a Deus. Eu te amo mais que minha vida. Eu te amo mais do que esse mundo. Deus é o único que pode dizer que te ama mais que a própria vida, porque Ele foi o único que entregou na cruz e deu a vida por cada um. Glória a Deus. Aleluia. Ele te ama, meus irmãos. E vamos dar valor a esse amor de Deus, negando o pecado, negando a si mesmo, seguindo a Jesus, pegando a tua cruz e fazendo a vontade do Pai. E assim, meus irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade. Porque o Senhor é bom. Glória a Deus, O aleluia. Senhor é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Convido os irmãos a ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, costumo dizer que a palavra do Senhor foi falada, a mensagem do Senhor foi pregada. Louvado seja Deus. E os irmãos vão tentar louvar o nome do Senhor aí, vão tentar fazer um louvor aí em nome de Jesus. E se você sentir de vir à frente, glória a Deus, quiser receber uma oração, vem aqui à frente em nome de Jesus. O irmão está vindo já, queria pedir para algum irmão, algum obreiro vir acompanhar o servo do Senhor aqui. Talvez você esteja por muito tempo no deserto, meus irmãos, sem Deus. Talvez seja hoje a noite que você retornar. Louvado seja Jesus da casa do Pai. Algum dos varões pode acompanhar aqui o irmão aqui, por favor, em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, varão. Vamos orar por você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é tão bom, meus irmãos. Você lembra desse vaso aqui, Roger? Os irmãos, Deus estava passando mal. Fazia tempo que eu levei esse irmão. Nós somos no UPA, o Jair que me levou. E lá no UPA, esse servo do Senhor aqui estava chorando lá, sentado no banco. E o Espírito Santo nos incomodou e eu fui para a UPA e o Jairto e o Roger orou por ele. Não conheço o irmão, nem o nome do irmão sei. E hoje Deus preparou o irmão estar aqui novamente para receber uma oração. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Glória a Deus. Sair para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Se quiser vir aqui na frente nessa noite ter uma oração, vem aqui, meus irmãos. Se quiser retornar aos caminhos do Senhor, tenha liberdade nesta noite. Talvez estamos muito tempo caminhando no deserto sem Jesus. O Senhor quer te renovar hoje no deserto que você está passando. O Senhor quer providenciar água, assim como providenciou Moisés. O povo, água no deserto. O Senhor quer prover na sua vida hoje.